Pensar o seguinte, né, em relação à questão das testemunhas de Jeová, a sinceridade é o suficiente, né? Então, as próprias testemunhas de Jeová, elas fazem uma pergunta: basta a sinceridade para agradar a Deus? E elas mesmas respondem: coisas terríveis têm sido feitas em nome da religião, de acordo com a Sentinela, 15 de outubro de 81, na página 28. E aí, baseado na própria fala delas, a gente vai concordar que não basta sinceridade, né? E até porque Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final leva a, né? E aí o que acontece? De 1931 a 1962 proibiram vacinação como sendo uma violação do pacto que Deus fez a Noé. Imagina quanta gente não foi prejudicada por causa disso. E aí, de 68 a 80, proibiram o transplante de órgãos, sob a alegação de que o transplante de órgãos e transfusão de sangue eram, em essência, medidas iguais proibidas pela Bíblia, né? Então, de acordo com as testemunhas de Jeová e a questão do sangue na página 42, transfusão de sangue é um transplante de órgão, né? De acordo com a Sociedade Torre de Vigia. E aí, transfusão de sangue, com início em 1945, passaram a proibir transfusão de sangue. Isso tem ocasionado a morte de crianças inocentes e adultos em quantidade maior do que o número de mortes provocadas por seitas fanáticas como a de Jim Jones, né? Não sei quantos lembram, todo mundo aqui lembra, pela idade de vocês, né? Algumas manchetes de jornais de grande circulação no Brasil. E aí nisso a questão, né, de gente que foi sacrificado, né, pela religião, que foi sacrificado em nome de Jeová, né? Por exemplo, o crime em nome da fé em Jeová do estado de São Paulo em 28 de junho de 76. E o Armagedon, quando se dará? Justificando-se por marcar várias datas para o Armagedon e nada ter acontecido, dizem as testemunhas de Jeová. Estado de São Paulo, hein, gente? O povo de Jeová, ansioso de ver o fim deste sistema iníquo, às vezes tem especulado sobre quando irromperia a grande tribulação e até mesmo relacionando isso com cálculos sobre a duração da vida de uma geração desde 1914. A Sentinela, 1995, página 17. Essa declaração é de uma irresponsabilidade sem tamanho para quem alega ser a organização visível de Deus na Terra. É brincar com vidas preciosas, dado que cada vez que marcaram datas para o Armagedon, como fizeram em 1914, 1925, 1941, 1975, estimularam os jovens a abandonar ótimos empregos e estudos superiores, os demais a se desfazerem de propriedade e outros bens com o propósito de ocuparem o tempo restante em visitas de casa em casa, advertindo o povo sobre a iminência do Armagedon em 1975. Ensinavam em 1974, quando aguardavam o Armagedon. Receberam-se notícias a respeito de irmãos que venderam suas casas, propriedades e que planejam passar o resto de seus dias neste velho sistema de coisas, empenhados no serviço pioneiro. Este é certamente um modo excelente de passar o pouco tempo que resta antes de afindar o mundo iníquo. Da publicação Mundo do Reino, julho de 1974, página 3. Aguardava o Armagedon para 31 de dezembro de 2000. O apóstolo Paulo servia de ponta de lança na atividade missionária cristã. Ele também lançava o alicerce para uma obra que seria terminada em nosso século XX. A Sentinela, 1º de janeiro de 89, página 12. E aí, só que já ensinaram também, exposta à hipocrisia religiosa. Jeová, o Deus dos verdadeiros profetas, envergonhará todos os falsos profetas, quer por não cumprir a predição falsa de tais pretensos profetas, quer por não cumprir suas próprias profecias, de modo oposto ao que os falsos profetas predisseram. Os falsos profetas procurarão ocultar seus motivos de sentirem vergonha por negar quem realmente são.
de acordo com a publicação deles mesmos sobre o falso profeta, o paraíso restabelecido para a humanidade, página 354. Como se ajustam bem essas palavras às próprias testemunhas de Jeová, escritas por elas e para elas. O tempo é o pior inimigo dos falsos profetas. E aí, esquisitices, né, como proibições de celebração de aniversário, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, atividades cívicas como saudação à bandeira nacional, cantar o hino nacional, escolher candidatos em épocas de eleição, né, coisas do tipo. E aí, a gente, por exemplo, a questão da contribuição. Normalmente, todas as organizações religiosas precisam de dinheiro para sua manutenção. Uns coletam fundos de maneiras ostensivas, outros preferem demonstrar ao público que praticamente não mexem com dinheiro em suas atividades ligadas à religião, porque elas são puramente espirituais. As testemunhas de Jeová gostam de alardear que ficam no segundo grupo e justificam que nem coleta pública são feitas em seus salões do reino. E quando distribuem sua literatura, fazem questão de alertar o público sobre esta questão. Um dos seus folhetos mais distribuídos diz assim: bem-vindas todas as pessoas interessadas, grátis, não se faz coletas, grátis, procurando realçar melhor sua honestidade no serviço que presta a Jeová, declara. Mas catear a palavra de Deus para obter lucro egoísta, que ideia repugnante. Hoje em dia, as testemunhas de Jeová imitam o belo exemplo do apóstolo Paulo em não mascatear a preciosa palavra de Deus. Não comercializam algo tão sagrado assim. Não tem clérigos assalariados. A sentinela de 1º de setembro de 85, página 16. Que beleza de propaganda, palavra do comentarista. Só não explicam por que saem de porta em porta diariamente, vendendo sua literatura, notadamente as revistas associadas à Sentinela e Despertai. Andam de porta em porta mascateando a palavra de Deus e vêm a público em suas literaturas afirmando que não fazem como as outras organizações religiosas. Ensinam seus vendedores ambulantes, denominados publicadores do reino, a informar que não estão vendendo suas revistas, mas apenas colocando. As testemunhas de Jeová ficam irritadas quando se pergunta por que preço estão vendendo suas revistas. Respondem agressivamente: não estamos vendendo, estamos apenas colocando. Só que não dão de graça. Algumas vezes trocam por uma laranja, um sabonete, uma pasta de dente. E por quê? Porque ao adquirirem as revistas da sociedade, já pagaram o valor delas. Se venderem, conseguem reaver o dinheiro empregado. E se não venderem, o prejuízo é das próprias testemunhas de Jeová. Quem lucra sempre? A Sociedade Torre de Vigia, que tem quase toda a mão de obra na confecção da revista de graça por trabalhadores voluntários, e depois os próprios vendedores o fazem de graça. Sem dúvida, o lucro é fabuloso. São, na verdade, comerciantes religiosos no campo da literatura, caindo-lhe bem, segundo aos Coríntios 2,17, mercadejando a palavra de Deus. Enquanto isso se faz de casa em casa, publicam na revista A Sentinela periodicamente o seguinte aviso: como se financia a obra de vocês? Muitas pessoas perguntam isto. Surpreendem-se de que as testemunhas de Jeová não solicitam fundos ao visitá-las em suas casas. Como são elas religiosamente honestas? E dentro dessa honestidade alardeada de modo tão espalhafatoso, solicitam humildemente modestas contribuições, doações, donativos em dinheiro podem ser enviados, propriedades também podem ser doadas, arranjo de donativo condicional, dinheiro, ações, títulos e propriedades podem ser doados à sociedade com a provisão de que, em caso de necessidade pessoal, possam ser efetuadas devoluções ao doador. Seguro. A Sociedade Torre de Vigia aceita seguros. Fazemos, ao concluir, algumas perguntas às testemunhas de Jeová nos fazem: já pôs a sua religião alguma vez à prova? O que dizer de sua religião? Quando foi que a pôs à prova pela última vez? Já aprovou, à luz da palavra de Deus, a Bíblia, para ver se está à altura dos padrões de Deus? De acordo com a Sentinela de 1º de outubro de 64, página 579, texto deles. E aí, algumas perguntas importantes às testemunhas de Jeová. Tem os seus ensinos trazido segurança de sua salvação?
João 3,16, João 3,36, João 5,24. 2. Se você morresse hoje, sabe que você estaria separado do corpo e presente com o Senhor Jesus? De acordo com 2 Coríntios 5,8. 3. Tem tido relacionamento pessoal com Deus, o Pai e seu Filho Jesus? 1 de João 1,3. 4. A Bíblia recomenda a todo cristão serem guiados pelo Espírito Santo. Mas como pode você ser guiado pelo Espírito Santo se não crê na personalidade do Espírito Santo? Romanos 8, versículos 14 a 16. E 5. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Mas é impossível para alguém obter o fruto do Espírito se tem blasfemado contra o Espírito Santo, de acordo com Mateus 12, versículos 31 e 32, falando dele como força ativa de Deus. Tem o escravo fiel e discreto falado por inspiração do Espírito Santo? Finalizamos e dizemos com a Bíblia: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Gálatas 4:16. E aí, todas essas coisas que foram faladas aqui, elas são produtos da série Apologética, volume 3, da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa. Qualquer coisa, vocês podem até procurar o site do Instituto Cristão de Pesquisa, deve ter alguma coisa para poder ajudar vocês. ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Tá legal? Então, a gente tem, né, a playlist sobre Testemunho de Jeová, vocês olhem, tem vários assuntos, dá uma olhada, escuta, lê, dá para lavar a louça enquanto vai escutando, compartilha com alguém, tá beleza? E caso alguém que seja testemunho de Jeová, né, se sinta chateado ou ofendido, a gente pede desculpas, mas pede, olha, examine os textos e vê o que os textos dizem, né, se eles corroboram ou não. Amém? Vamos embora, né?